Olá, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui na nosso próximo assunto, que na verdade são muitos assuntos, né? Mas vai dar tudo certo, está quase chegando aí na época de avaliações, tá? Então, assistam. A gente começa já com concreto, mais uma vez, dizendo que aquele é, né? Segundo a superintendente, a doutora Inês Bataglini, lá da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ela fala que o concreto é uma mistura homogênea de cimento, agregados miúdos e agregados graúdos, com ou sem incorporação de componentes minoritários, né, que são aditivos químicos ou adições, tá? Que desenvolvem suas propriedades pelo endurecimento da pasta do cimento. Tá? Então, assim, é bem complexo, né? Então, a gente precisa ter cuidado também no que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. As aulas que vocês tiveram de agregado, o agregado também ele é muito importante para isso, miúdo, graúdo, né? O graúdo, acredito que vocês tenham feito o tamanho deles, para que serve cada um, né? Então, isso é de suma importância. A gente começa aí, né, mostrando aqui o que é cada um, né? A gente já sabe que o cimento mais a água, ele dá uma pasta, quando a gente inclui areia, já dá argamassa, quando a gente inclui cimento, água, areia mais a brita, né? Que areia agregado miúdo, brita agregado graúdo, a gente dá em sentido de igual ao concreto. E eu falei lá atrás também na aula anterior que quando ele se junta ao aço, ele fica aí perfeito, correto? E dentro disso, né, a gente tem aí o concreto, vou até mudar aqui, né, de ladinho. Quando a gente junta um concreto, a gente tem aí os tipos, né, de que forma que eu posso fazer. Existem 3 tipos, que é o manual, o mecanizado, que é a betoneira, e o usinado, que são feitos aí em concreteiros, tá? O concreto manual, teoricamente, é o mais utilizado para pequenas obras, né? Ele não é muito indicado, tá, gente? Deve ser evitado, porque o controle de fazer é bem difícil. Um exemplo, você vai fazer diretamente no solo, né? Sem ter uma estrutura melhor, por exemplo, uma calçada. Se for fazer no solo, o solo já vai absorver a água, então aquela nata de cimento, né? Você já vai perder, né? O que é a nata de cimento? Aquele fluido do concreto. É o que a gente também viu lá atrás, o que acontece, né? Que às vezes acontece também a exudação, que é aquela água que fica aí na parte superior, sob o próprio argamassa, o próprio cimento, tá? Um exemplo, eu comprei uma Brita 1, por exemplo, ou Brita 0, só que ela está há 3 anos guardada. Guardada onde? Lá na parte da frente da minha casa. Então, com chuva, com sol, então tudo isso aí vai modificando. Então, aquela parte que eu comprei para eu fazer há 3 anos, vou fazer 3 anos depois. Então, muita coisa ela perdeu. Então, às vezes, aquele material que você tem guardado há muito tempo, ele não vai ser suficiente para que haja a pega, né? Na mistura, a gente sabe o que acontece com a mistura. Por isso que a gente fala que o local tem que ser adequado, onde eu vou estar fazendo essa massa, né? A limpeza também, porque a gente não pode esquecer das impurezas, que as impurezas também causam problemas aí no meu concreto, na minha argamassa. E o material que eu vou utilizar, que eu deixei bem claro, né? Uma delas é a brita, às vezes também deixa areia há muito tempo lá, não cobri, não fiz um local adequado, não fiz tipo uma baia para colocar, né? Não pus em caixote, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, né? No preparo aí, quando eu vou fazer manual, a primeira coisa que eu devo fazer é areia. Espalho areia, mais ou menos uma camada aí de 15 centímetros. Sobre a areia, desculpa, eu vou colocar o cimento, disso eu vou com uma pá, uma enxada, vou misturar bastante, tá? Fazer essa mistura até ficar bem homogêneo. E depois eu vou pôr o agregado, o miúdo e o cimento, e após isso eu vou colocar o quê? A água, né? Misturar bem, até atingir aí com essa mistura de 15 a 20 centímetros,
tá? E por último, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a brita. Mas por que que eu tenho que seguir essa sequência? Porque se eu coloco a brita primeiro, chegar no final, não estou mais aguentando, né? De fazer a mistura, porque fica muito pesado. Então, quando eu coloco a mistura, o final, aí sim, aí fica mais fácil, né? Aí, quando eu faço tudo isso, já misturei a brita, já misturei areia, cimento, eu faço tipo, vou fazendo tipo um buraco, entre aspas, né? Tipo um vulcão, e vou pondo água aos poucos. Você não pode chegar lá e jogando água, porque você vai acabar é, a escoar água para onde não deve, né? Então, vou fazendo a mistura devagarzinho, que é também para o material que eu estou misturando ficar mais, né? Se juntar mais, né? Ter mais uma liga, tá? E por último, né? Depois de fizer tudo isso, vai se transformar, né, naquela nata, vai juntar, vai grudar, e vai ficar mais fácil para eu manusear. E em seguida eu fazer a minha atividade que eu tanto almejo. Fica mais ou menos dessa forma, né? Aqui está dos tipos que eu posso fazer e como eu vou fazer, tá, gente? Para cada um o seu passo a passo, né? Eu falei de uma forma mais seguindo os passos um pouco diferente, mas a intuito é o mesmo, ok? Para que a gente não deva fazer um procedimento errado, né? Um procedimento diferente, para que não haja até patologia relacionada ao que eu acabei de fazer, tá? Aí, depois disso, tem outro tipo de preparo, né? Que é através do mecanizado, que é a betoneira, né? Utiliza quando o concreto aí, quando isso é feito na própria obra, tá? Então, é muito fácil, né? Posso utilizar em grandes obras? Posso, mas tem que ver que tipo de material também, mais uma vez envolvendo material, mais uma vez verificando o local, como eu vou fazer, tá? E quando é grandes obras, mega obra, o que que eu faço? Eu tenho que utilizar usinado e que também tenha, né, um dentro da minha obra. Como é que eu faço primeiramente? 80% de água. Nossa, mas dentro da betoneira, a gente não pode esquecer que a betoneira tem que estar limpa, né? Só que quando eu ponho água e logo em seguida eu coloco o agregado graúdo, nisso já vai se juntando, né, o material à água, já vai fazendo tipo uma limpeza na própria betoneira, mas ela tem que estar limpa, né? Tá? Que aí, a partir do momento que eu já começo a girar essa água, né, começa já a fazer isso, já vai fazendo o quê? A brita já vai absorvendo a água que existe ali naquela mistura, tá? E depois que eu faço isso, eu ponho areia, também já vai, né? Então, assim, tem que fazer um controle muito grande, tá? O controle tem que ser muito grande para, mais uma vez, não é? Eu não posso deixar batendo lá e vai buscar areia daqui a 1 quilômetro, não. Eu já tenho que estar tudo muito próximo, tudo muito separado, ou a betoneira tem que estar próximo do material, né? Ah, por exemplo, tem local que a gente chega lá, está assim, área de concreto, mas está lá todas as baias, tudo certinho, né? Em alguns lugares já tem até as placas dizendo para fazer tantos de concreto eu preciso disso, disso e disso, né? Então já tem esse preparo, né? Já tem tipo uma receita dizendo da forma que eu tenho que fazer, tá? Aí depois, né, já falei que vai colocando a água, a brita, a areia, e depois, por último, eu coloco o 20% de água, aquele que falta, e aditivo, né? Então, a gente também precisa ter muito cuidado quando eu coloco o finalzinho de água, mais o aditivo. O aditivo vai ser em pó, vai ser líquido, então eu preciso também ter cuidado, né? Misturando tudo até chegar num ponto que vai estar bem homogêneo, isso, chegar num ponto, nem 1 hora batendo lá, não, né? Em alguns estudos, tem gente que, no máximo, assim,
estourando 3 a 5 minutos. Então, até isso também tem, porque aí alguns materiais, principalmente o cimento, que ele com água ele já vai fazendo o trabalho dele, né? E se juntar aditivo mais ainda, são produtos químicos, faz com que aumente a trabalhabilidade dele, ok? E aqui, só da forma que tudo que eu falei anteriormente, a gente demonstra aqui, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, e por último a água, os 20% de água, mais o aditivo, né? Para facilitar a vida da gente aí. Okay. Aí a gente dá continuidade, tá? Para usina de concreto, ou então uma central dosadora, né? Ou então uma concreteira, então varia muito da forma que você vai falar. Hoje é um dos mais utilizados, grandes empresas já às vezes montam uma concreteira dentro da obra, ainda mais as grandes obras, né? As megas estruturas, tá? Que através do caminhão betoneira vai levar até a obra. Inclusive a imagem aqui ela deixa bem claro que eu já estou fazendo, né? Saindo da minha concreteira para o meu caminhão betoneira, né? Que ele também já vai fazendo o trabalho dele até chegar na obra, tá? Os agregados, eles são separados, né? Armazenados em bairros, eu já falei anteriormente, até para aquele que é feito, digamos, você vai fazer uma construção de uma casa, não uma mansão. Até casa pequena também a gente já tem que fazer, já tem que cobrir, já tem que deixar tudo para que não fuja, né, disso. Por quê? O agregado tem que separar por tipo, né, tem que controlar a umidade dele, o controle todo é pesado em massa, é o que a gente viu nos exercícios anteriormente, tá? Já alguns eles fazem uma padiola, tipo uma caixa, mas por enquanto ainda não iremos ver isso agora. E a massa específica, que também depende muito da massa específica e da massa específica e da massa unitária que a gente viu nos exercícios anteriormente. Mas que com tudo isso garante a qualidade aí do meu concreto, tá? O armazenamento do cimento, ele é feito em silos, né? Tá aqui o silo. Então, não é 50 sacos, não é um saco de 50 quilos, então já tem aqui para fazer o preparo, tá? Do meu concreto, tudo automatizado, então tudo muito controlado, né? Eu já tinha falado com vocês anteriormente que quando eu faço esse tipo, quero fazer no meu local onde eu vou realizar concreto, fazer concreto, né, executar toda a parte de concreto, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de cuidado, tá? Então, assim, que ele não fique, né, aparecendo, até mostrei umas imagens, aparecendo mais pedrinhas, né, mais pedras, mais areia do que o próprio concreto, então a gente já percebe que aquilo ali já fica bem diferente, tá? Podemos rastrear, né? Então, a partir do momento que eu estou fazendo automação, né? Verifico umidade, verifico a classificação, as características também dos agregados, né? A água, como é que está, também a água é muito importante. Então, já vou rastrear tudo, toda aquela retirada que eu fiz e pus nos corpos de prova, eu já vou numerar, eu vou fazer um alfanumérico, para posteriormente já saber para onde foi aquele concreto, para ver se a demanda vai ter algum problema posterior ou não, ok? Uma outra coisa. E quando eu faço isso, né, que a gente acabou de falar dos corpos de prova, que isso também é importante, todas as etapas elas são controladas, né, pela própria automação. Quando eu finalizo isso, que eu já vou mandar para a obra,
eu tenho que fazer o slump test, né? Que além do corpo de prova, eu faço o slump test. Muitas empresas já fazem isso na obra, né? Ou quando sai da concreteira, quando chega lá na minha obra, eu posso fazer também, né? Então, posso fazer das duas formas, já retiro os corpos de prova, que é para verificar como é que está aquele meu concreto. Tá? Outra coisa aqui, dependendo da quantidade de aditivo que eu pôr, o que pode vir a acontecer? Né? Às vezes chega, o encarregado viu que chegou um pouco endurecido, acho que até falei isso na última aula, né? Aí ele vai acrescentar água. Ah, está muito duro. Fator aguacimento já foi, já não tem mais, não tem jeito, tá, gente? Então, é bem complicado, a gente precisa também conhecer, é muito importante, eu que estou fiscalizando, eu que estou fazendo projeto, conversar com as pessoas, né? Porque às vezes chega o concreto, digamos que quando chega concreto já tem que estar com tudo certo, tudo planejado, né? Eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, também tem que treinar pessoas, é muito importante treinar pessoas, ok? O concreto, né? Falando já em controle tecnológico do concreto, que ele também tem, né? Eu não posso fazer de qualquer jeito. Ele desempenha uma função pura responsabilidade, né? Que ele precisa ser controlado, ter o controle da qualidade dele, é o que a gente viu anteriormente, tá? Por causa das características, dos materiais, das dosagens, e assim sucessivamente, né? Quando eu falo de característica, eu falo do meu agregado graúdo, agregado miúdo, dos materiais, tudo que eu vou estar utilizando, e das dosagens, né? Ah, eu posso fazer qualquer tipo, não, gente, tudo tem que ser feito. Isso aí é tudo feito em laboratório, eu não posso fazer de qualquer jeito, tá? E quando eu falo sobre isso, eu dependo também do projeto. Como é que está o meu projeto? Meu projeto diz que tem que ter resistência ao esforço mecânico, a dimensão das peças a serem concretadas, né? Densidade da armadura, se ela vai ser frouxa ou propensão, característica peculiares disposta no projeto arquitetônico. Falando em resistência dos esforços, né? O concreto é usualmente, aos esforços mecânicos, ele é usualmente submetido. E para tem que se dedicar muito para que a pessoa que está realizando isso, geralmente tecnologista, dedicar a sua atenção para que ele tenha melhor compressão, melhor flexão, tração e principalmente abrasão. Quando eu falo em abrasão, anteriormente eu falei que quando começa a ferrugem, né? A gente, para nós, é abrasivo. Aí tem uma fissura, aquela água entra ali e já deu problema até depois do concreto pronto, né? Depois dele já endurecido, depois dele seco. Dos materiais disponíveis, tá? De suas características, dos equipamentos disponíveis e da cura que eu vou estar empregando, de forma que eu vou estar fazendo essa cura, né? Porque aí depende, 1, 7, 21 e assim sucessivamente. E da mão de obra disponível. A minha mão de obra tem conhecimento, eles estão treinados, quando chegar algum concreto, chegar algum material, eles estarem avaliando. Às vezes a obra contrata uma pessoa chamada almoxarife. Tudo ele recebe, só que ele nunca participou de nada. Alguém colocou ele lá dentro. Ele não vai ter conhecimento se eu não treiná-lo. Ou se eu, quando chegar, almoxarife, me avisa que eu vim avaliar o material. Já pode estar até passando um treinamento para ele estar conhecendo, porque às vezes chega de qualquer jeito. Para ele, vai armazenar de qualquer jeito. Porque às vezes o almoxarifado, não tem só o almoxarifado da construção civil, tem o almoxarifado que ele verifica materiais que chegam para a obra toda, né? Porque tem EPIs, que equipamento de proteção individual, chega a parte de segurança do trabalho, chega a parte de meio ambiente, né? Então, cada setor desse tem que
verificar o que está chegando, se realmente foi de acordo, porque às vezes a pessoa não vai saber, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de uma coisa, mas não tem conhecimento das outras. Das condições de exposição da ação de agente externo, a gente também já verificou, já viu isso, né? Que é as águas marítimas, a atmosfera poluída por produtos químicos, presença de sulfato e também o intempérie, né? Chuva, vento, sol, tudo isso aí que vai estar exposto. E aqui embaixo a imagem, né? De tração, de compressão, cisalhamento agora não é o momento, de flexão, nem de torção. Então, tudo isso aí, o concreto ele tem que estar adequado para essas situações, né? Por isso que quando a gente fala de dosagem, é uma coisa muito importante, das características dos materiais que eu tenho, né? Foi comprado corretamente. Quando a gente fez o teste em laboratório, a gente pode estar utilizando esse teste, tá? Então, isso é muito importante. Aí aqui, né, do lado direito, tem aqui outros exemplos de tração, mas numa viga, tá? Olha só, aqui já é como se fosse aquele T, né? Deixa eu ver se eu tenho. Fosse o T, tá? Eu tenho a minha viga aqui e o meu pilar aqui. Tá fazendo, tipo, teoricamente, está muito pesado, não está comportando. Aí o que acontece? A fissura tanto embaixo como em cima, porque é como se estivesse fazendo esse movimento. Teoricamente, como se estivesse rasgando aqui em cima, e aqui embaixo, quando eu faço isso, ele também está compressando, né? Então, assim, é muita coisa que eu preciso. Existe cálculo para cada um desses, tá? Então, é mais para vocês terem conhecimento. Verificando aqui, tá? A variação entre a compressão e a relação entre a água-cimento e a tensão, até quanto aguenta, né? Bem depende muito também das características do cimento, né? Olha aqui para 7 dias, olha que linda a curva, né? Então, ela vai teoricamente, estava tudo ok, isso é em função de 1 quilo, 1 para 1 quilo de cimento, tá, gente? Então, geralmente, essa parte aqui que indica a água, ela vem aqui, água-cimento, e a tensão até onde ela vai aguentar em quilograma-força por centímetro, ok? Já esse aqui, né, a gente chama que é de compactação, fator água-cimento na horizontal e a compressão na vertical, tá? O 1 é a vibração, o 2, compactação manual, e o terceiro, convenientemente compactado. Então, você viu que a linha pontilhada é o que não foi compactado corretamente, tá? Então, não foi aquela mistura, não ficou aquela mistura homogênea, na hora de usar vibrador também não foi adequado. Então, tudo isso, né? Olha só, compactação manual, a queda foi maior. Olha o que foi lá em cima, a vibração. Então, quando eu utilizei o vibrador, ele não foi adequado, né? Tem que usar na vertical, não posso bater ele nas armaduras, né? Porque quando eu vou compactar, eu tenho que ter cuidado com isso também, né? Eu tenho que ter cuidado até para o uso do vibrador. Então, muita coisa depende. Não adianta o meu concreto estar 100%, que na hora que eu for fazer o lançamento, seja ele num carrinho de mão, seja ele num lançador de concreto, que às vezes chega até 30 metros de altura para fazer esse concreto, né? Para fazer o lançamento do concreto. Tá? Então, até bem uma atividade especial que a gente chama, que faz parte de atividades especiais. Tá? Então, se eu não tiver cuidado com isso, olha só como já vai tudo caindo. Né? Já esse número 3, que foi convenientemente compactado, tudo certinho. Né? Então, até da forma que eu faço, mesmo que o meu concreto esteja ótimo, né? Esteja muito bom, se eu também tenho que ver a parte de vibração. Tá? Já o Wilke, ele fala da idade do concreto, né? Aqui na horizontal fala da idade, tá? E na vertical fala da compressão aí até 500, né?
E o que ele fala sobre isso? Que a idade também, né? Ele diz que até 50 anos, né? O concreto continua fazendo a trabalhabilidade. Olha só aqui, né? Para um mês. Então, existe que não é pontilhado. O pontilhado, o que ele indica? Que só vai subindo, né? O outro já indica o que foi feito, né? Da forma que estava e como era para ele ficar, teoricamente, tá? Isso para essas dosagens aqui, 1, 2, 4 e 0,62. Isso aqui tudo já foi feito em laboratório. Ninguém está inventando nada. Então, 1 para cimento, 2 areia, 4 brita e o 0,62 água. Assim como esse outro. Então, cada um foi feita uma dosagem. A gente não pode esquecer que se eu fizer essa mesma dosagem, mas eu mudei o cimento, já não serve. Né? Então, para cada estudo que eu faço, cada laboratório que eu faço relacionado aos materiais que eu vou utilizar, eu tenho que utilizar essa dosagem para aquele tipo de cimento. Né? A gente viu que tem N tipos de cimento, os porcelains aí são os mais utilizados aí no mundo todo também, né? Então, o que influi diretamente a resistência da pasta, né? Demonstra resistência até 50 anos. Então, é para durar muito, né, gente? Tá? Então, ficar atento a isso. Já esse aqui, né, é variação de média de resistências mecânicas para 90 dias, tá? E na horizontal está o percentual, né? Até quanto na horizontal? Os dias, e na vertical o percentual até onde ele pode atingir, tá? Da sua trabalhabilidade, da segurança, né? Então, quando a gente apresenta isso aqui, que eu falei anteriormente, o cimento é muito importante, aqui também, tá? A gente também não pode esquecer que não é só o cimento que é importante, os agregados também, a dimensão das peças também. Quando eu falo dimensão de peças, isso inclui o aço, que a gente vai estar vendo aí mais para frente, tá? E a densidade das amarduras. Então, são aspectos aí bem relevantes para que a gente possa verificar o que é mais adequado. Eu não posso fazer isso a olho. Põe ali, põe 1 quilo disso, 2 daquilo, não. Tem que fazer teste em laboratório. Se você nunca fez, tem que correr para fazer, para ver até onde vai. Tá? Onde você realmente quer chegar. Pô, fiz um traço que deu tudo certo. Na hora de passar na prensa, foi show de bola. Então, ótimo. E aqui, né, o slump test, ele faz parte também da qualidade, né? Porque eu não posso utilizar isso quando a gente retira lá, quando chega do concreto usinado, por exemplo, a gente fazer o slump test, né? Que é por meio do cone de Abrams. Existe a curva de Abrams também, que a gente vai estar fazendo, tá? E que a gente chama que é um ensaio de abatimento, né? Que ele vai verificar trabalhabilidade do concreto em seu estado plástico, que aqui ele está no estado plástico. Né? Quando chega para mim ou quando vai sair, ele vai avaliar a consistência aí do que eu preparo que eu vou utilizar, ok? Então, com os procedimentos aqui, eu só pus da forma que tá, mas o procedimento é, antes de eu iniciar, eu pego o cone mais a peça, né? Que a gente chama que é uma barra, que a gente vai dar 25 golpes. Geralmente, alguns lugares ensinam que você deve fazer vibrar. Põe na mesa vibratória, ele vai vibrando, que é para, teoricamente, sair o ar, sair as bolhas, né? E um cone, né? Porque se você jogar tudo dentro, não, tem um cone que é para cair certinho, para não haver também que o material vá para outros lugares. Pode acontecer, pode acontecer. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente molha
o que eu vou utilizar, né? A placa eu molho, placa metálica, dependendo do tipo de placa que você vai utilizar, tudo fica tudo molhado. É molhado, não é cheio de água, tá? A placa também, né? A chapa metálica também, ela fica molhada, né? Vai colocar tudo firmemente em cima da placa, ok? E, posteriormente, ela é posta em cada 3 camadas, tá? Colocou um pouco, vou lá, soco, com a barra, né? Coloco mais um pouco, vou socar também, tá? Então, assim, cada altura eu vou fazendo isso. Com 25 golpes, com uma barra aí de 5/8 ou então 16 milímetros. Quando termina a operação, o que eu faço? Eu retiro cuidadosamente, não retiro para a lateral esquerda nem para a lateral direita. Como é que eu faço? Levanto devagar. Ali vai dizer como é que está a altura, como é que está a consistência do meu concreto, né? O que foi abatido, né? Que a gente chama de abatimento. Aí a gente faz, por último, a medição dele, tá? Aqui. Tava 10, esse aqui no caso era para 10 ficou, que é a parte cilíndrica aqui, 10 centímetros, a altura dele é de 30 e a parte de baixo de 20. Chegou a 8 centímetros, né? Então, assim, tudo isso também tem que ser medido, tem que ser verificado. Tem o Slam Flow, mas não é agora. Agora está falando somente para verificar o abatimento aí na parte de trabalhabilidade do cimento, que é uma das coisas muito importantes. Ok, gente? Então, aqui a gente finaliza, né? Mais uma aula. Tá aí, assistam, verifiquem, pesquisem, se quiser reescrever, reescrevam, e até a próxima.